Você já sentiu que existe algo além do que os olhos conseguem ver? Então, símbolos antigos, rituais, tarô, alquimia, magia, astrologia, o ocultismo sempre despertou grandes curiosidades porque ele fala sobre os mistérios da existência humana. Mas existe aqui um problema. Muita gente entra nesse universo da forma errada. Ou cai em conteúdo sensacionalista, teorias da conspiração, ou acha que o ocultismo é apenas fazer magia, ou ainda se perde ali em excesso de informações. O ocultismo real, ele não é uma capa que você veste, é uma pele que você troca. Então, para você que não me conhece ainda, eu sou o professor Rodrigo Cândido, fundador aqui da Escola de Magia Clássica, e neste vídeo você vai entender que o que realmente é o ocultismo, como começar do jeito certo, quais são as áreas de estudos ali primeiro e os erros mais perigosos, principalmente para quem está iniciando nesse mundo. Então, por que iniciar no ocultismo não é sobre parecer misterioso, é sobre desenvolver consciência. A pergunta mais natural é esta: o que é o ocultismo? Então é necessário responder a esta pergunta antes mesmo de saber como iniciar neste caminho. Então, primeiro, ocultismo não é uma religião específica. A palavra oculto, ela significa literalmente aquilo que está escondido. Ou seja, o ocultismo é o estudo de conhecimentos ocultos da realidade, da mente, da espiritualidade. É um termo guarda-chuva, digamos assim, ao qual diversas áreas do conhecimento oculto, elas estão englobadas. Por quê? Porque ao longo da história, esse conhecimento apareceu em diversas tradições, como o hermetismo, a alquimia, a cabalá, astrologia, tarô, magia ritual, a cerimonial, gnosticismo, rosacrucianismo, como algumas linhas filosóficas e muitas outras correntes. Então, o importante é entender que o ocultismo ele não nasceu para dar poderes mágicos. O objetivo central sempre foi a transformação, a transmutação interior. Então o ocultista ele busca compreender o quê? A si mesmo, ele busca compreender os padrões, às vezes da sua própria mente, busca compreender os símbolos do universo e a relação entre a nossa consciência e a nossa própria realidade. O que nos leva aos primeiros erros de quem começa neste caminho. Ou seja, o maior erro de iniciantes é tentar aprender tudo ao mesmo tempo. Tarô, goétia, chakras, digamos assim, grimórios, astrologia, sigilos, invocações e evocações. Então a pessoa ela consome centenas de conteúdos, mas não constrói base nenhuma. Então o ocultismo ele exige estrutura. Então sem fundamento tudo acaba virando uma fantasia. E por isso o melhor caminho é começar pelos pilares. Então vamos entender quais são esses pilares. Então quais seriam, professor Rodrigo, esses pilares para que eu, como iniciante nessa senda, possa começar? Então são 4 pilares que eu vou indicar aqui, que é o simbolismo, a filosofia hermética, para ser mais específico, o tarô e a disciplina e o diário mágico. Então vamos compreender cada um deles. Então como primeiro pilar, temos o simbolismo. Então o ocultismo, ele fala através de símbolos. Um símbolo não serve apenas para representar algo, ele serve para transmitir ideias profundas diretamente ao nosso inconsciente. Então por isso você encontra círculos, você encontra triângulos, você encontra símbolos planetários, números, elementos, arquétipos em praticamente todas as tradições esotéricas. Então, aprender simbolismo muda completamente a sua forma de enxergar a realidade. Ou seja, vai mudar a sua ótica, a sua visão. Quando você vê, por exemplo, filmes, quando você vê assuntos ou até mesmo do entretenimento em religiões, em sonhos, na arte e até a sua própria mente, sua forma de pensar. O que nos leva também ao segundo pilar, que é o hermetismo. Então, se existe uma base filosófica para o ocultismo ocidental, ela é o hermetismo. Então, muitos começam estudando os chamados princípios herméticos,
né? O todo é mente, o universo é mental. Então, a ideia central é que existe uma correspondência entre o nosso mundo interno e o mundo externo, ou seja, mudando dentro, você muda fora. Independentemente de você acreditar literalmente nisso ou não, o hermetismo ajuda a desenvolver essa percepção da realidade, a desenvolver essa disciplina mental e esse autoconhecimento. E o terceiro pilar é o tarô. Então lembra lá que primeiro eu falei sobre simbolismos? Então o tarô é uma das melhores portas de entrada para o ocultismo, porque ele reúne dentro de seus arcanos, sejam eles maiores ou menores, ele reúne simbolismos, arquétipos, psicologia, mitologia, a linguagem esotérica. Mas aqui existe também um detalhe importante. O tarô, ele não é para você prever o futuro. Ele funciona como uma ferramenta também de reflexão e de compreensão psicológica. Então, comece você estudando os arcanos maiores, sem pressa, gradativamente, e vai avançando dentro dos seus estudos. E o quarto pilar, que é a disciplina e o diário. Ter esse costume de ter os registros. E olha, já aviso para você, caso você seja iniciante, que isso é uma disciplina a ser desenvolvida constantemente, porque até magos e ocultistas, que são mais velhos, digamos assim, também não têm essa prática. E pouca gente fala disso. Mas um diário de estudos é essencial. Então você tem que anotar seus sonhos, seus símbolos recorrentes, suas reflexões, interpretações, suas leituras, suas experiências pessoais. Porque o ocultismo verdadeiro ele depende da observação para desenvolver a percepção. Vou repetir. O ocultismo verdadeiro ele depende da observação para desenvolver cada vez mais a percepção. Então, sem prática de registros, tudo vira apenas um consumo superficial de conteúdo. E agora, como bônus, eu vou dizer alguns livros que você pode começar também, tá? Algumas leituras que são boas para iniciantes, que é o Kybalion, que ele não é exatamente um livro sobre hermetismo, mas ele é importante para o ocultismo e o esoterismo do século XX, porque ele mudou bastante o pensamento e está sendo bem influente. Então ele é um bom livro introdutório para que você tenha contato. Tratado de Ciências Ocultas, de Papi, ele é ótimo esse livro também, tá? Que ele dá uma boa introdução. Se você gosta muito de simbolismos, né, que é uma parte um pouco mais psicológica, você pode ler O Homem e Seus Símbolos, de Carl Jung, também é um ótimo livro. Agora, a maioria começa por Dogmas e Rituais de Alta Magia, de Eliphas Levi. Porém, entretanto e todavia, eu não recomendo muito esse livro logo para o iniciante, por ele também ser, além de ser uma leitura muito rebuscada, ele pode trazer algumas confusões e alguns termos devido à linguagem que Eliphas Levi traz dentro desse livro. E eu dou esse cuidado, por quê? Para que você não transforme essas leituras em uma coleção infinita de conhecimento também, sem ter algum tipo de prática. Esses são os primeiros contatos, mas você precisa ter uma prática para poder assentar o conhecimento. E, como nem tudo são flores, eu tenho que recomendar alguns cuidados para que você entre com segurança neste caminho, tá? Porque existe também um lado problemático nesse universo. Por que eu estou dizendo isso? Porque algumas pessoas, quando começa a ter um contato com esse tipo de conhecimento oculto, começam a entrar em paranoia, começam a ver sinais em tudo só porque uma borboleta pousou no seu ombro, acabam desenvolvendo obsessões e usam o ocultismo para poder fugir da realidade. Tá? Então, por isso que um equilíbrio é extremamente fundamental para você que está começando. O ocultismo saudável ele não substitui a sua vida real, ele não substitui as suas responsabilidades, ele não substitui o seu trabalho, suas relações humanas, nem a sua saúde mental. Conhecimento sem equilíbrio pode virar ilusão. Tá? E o porquê eu dei esse alerta para você que está começando? Porque se você quiser avançar nesse caminho, você tem que estudar lentamente. Eu sei, é chato, meditar em cada palavra, cada coisa, mas estude lentamente. Compare as tradições para entender as diferenças. Por exemplo, qual que é a diferença da Golden Dawn para a maçonaria?
né? Qual é a diferença entre a Rosa Cruz e a teosofia? Então, comparar essas tradições, você desenvolver um pensamento crítico, praticar constantemente a observação interior. Você não tem que ter pressa para virar um grande ocultista, para poder virar um mago. Porque a maioria das pessoas, elas querem resultados rápidos. Mas o ocultismo, ele sempre foi um caminho de aprofundamento gradual. E não é à toa que as ordens iniciáticas desenvolvem os seus estudos através de graus e através das suas práticas, entende? Então, quanto mais você estuda, mais você percebe que os maiores mistérios estão dentro da sua própria consciência, estão dentro do seu próprio ser. E talvez esse seja o verdadeiro começo no ocultismo. Você não buscar poder, você não buscar domínio, mas sim você buscar essa compreensão de si mesmo e da realidade através da sua interação com ela, pelo desenvolvimento das suas percepções. E se este vídeo te ajudou e fez sentido para você, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dar aquela curtida para poder ajudar a crescer este trabalho aqui da escola. Tendo sugestões também de temas, de conteúdo, você pode deixar aqui nos comentários também. Meu nome é Rodrigo Cândido, seu professor de magia de hoje e sempre, e a gente se vê num próximo vídeo.